Olá! Seja bem-vindo aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. No vídeo de hoje eu vou fazer uma textura em uma telha. E se você gosta de artesanato, já vai deixando o seu like e compartilhando esse vídeo porque ele está demais. Eu vou apenas fazer a leitura de um versículo e você já confere comigo. E o versículo de hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13 e ao versículo 44. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. Existem vários tipos de telha que nós podemos reaproveitar, mas olha essa aqui que eu vou reaproveitar, gente. É uma telha muito antiga. É uma casa que estavam demolindo e eu ganhei essas telhas. São telhas que foram feitas, na época falavam que era feita na coxa, porque era a forma de fazer a telha naquela época. Eu já passei a base aqui na telha, ela já está preparada para eu fazer o trabalho nela. Mas se você não sabe como passar a base, é só visitar o nosso card. Lá eu ensino a passar a base em MDF, mas é a mesma coisa. Eu vou riscar aqui umas flores e se você não souber como transferir o risco com auxílio do carbono, visite esse outro vídeo aí, que lá eu estou ensinando como fazer a transferência com auxílio do carbono. O risco que eu usei são de bico de papagaio, tá vendo? São umas flores que realçam muito, as flores mais fortes, eu acho que combina bem com a telha. Então eu risquei aqui e eu vou fazer esse trabalho aqui dessas flores usando a pasta de modelagem para fazer uma textura nas flores. E olha aí, gente, a textura da pasta de modelagem, olha, que delícia! E eu vou usar uma espátula de plástico, pode ser qualquer espátula. E eu vou preenchendo pétala por pétala. Depois que eu preencher toda a pétala, eu vou vir fazendo um friso com a ponta da espátula no formato da pétala. E depois eu venho para outra e vou organizando de forma que, da mesma forma quando a gente faz uma pintura, que a gente vem sobrepondo uma pétala sobre a outra. É preciso ir com calma, paciência e observando bem, porque na ponta de cada pétala, olha só, a gente tem que ir com muito cuidado para fazer a pontinha, para não ficar aquela coisa chatolada, né? E olha só, aí vem preenchendo cada pétala dessa forma. Agora que eu preenchi a pétala, eu dou uma limpezinha na espátula, pego um pouquinho nas costas da espátula e venho acertando os cantinhos. Se você ainda não trabalhou com a pasta de modelagem, faça essa experiência. Você vai ver que gostoso que é a pasta assim maciazinha e você vai moldando as pétalas. E é um trabalho assim de muita calma, de muita paciência. E é relaxante, você vai gostar de fazer um trabalho assim. Eu comecei por essa flor porque ela está por baixo de outra. E eu quero te mostrar justamente isso aqui, olha. Eu vou fazer a parte que está aparecendo dela. Olha essa daqui. Essa está sobrepondo, então eu deixei a pontinha dela ali para ser feita depois. E nessa outra de baixo ali, eu vou fazer de forma que vai pegar só a parte de baixo dela, porque eu estou fazendo a flor que está por baixo. Eu escolhi o bico de papagaio, mas tem muitas outras flores que você pode também fazer aqui numa telha. Um girassol, uma estrelitza, um hibisco, tudo isso vai ficar muito bonito numa telha. Então, vai formando a ideia na sua mente aí e começa a criar coisas desse tipo. E as telhas, gente, eu tô fazendo nessa telha, que é uma telha que eu tenho, já tá guardada há muito tempo, mas tem essas telhas mais modernas também, que fica muito bonito o trabalho. Então você não precisa de ficar presa a querer uma telha mais antiga.
Existem telhas dobradas, tem muita telha que dá para fazer esse trabalho. Então começa a observar e mãos à obra. Agora que eu preenchi tudo, eu venho moldando as pétalas, acertando as pontinhas, fazendo os frisos, separando as pétalas. Esse é o momento agora de dar forma para as pétalas. E dessa forma eu vou fazer com as outras flores também. Agora para o miolo, olha o que eu vou fazer. Vou pegar uma seringa, sem agulha, claro. Vou colocar a pasta de modelagem aqui dentro desse tubinho e vou vir fazendo as bolinhas, preenchendo todo o miolo. Mas antes eu vou fazer um teste aqui, olha, em cima dessa espátula, só para ver se vai dar a bolinha do jeito que eu quero. Olha, vai dar. Então agora eu vou vir fazendo, circulando em volta do miolo e depois eu venho fechando por dentro. Olha aí como ficou o miolo. Eu vou fazer a mesma coisa nas outras. Já está tudo seco e agora eu vou fazer o fundo, a pintura do fundo. E para esse fundo eu já coloquei a tinta na bandejinha aqui, que é o azul hortênsia, azul petróleo, verde bandeira, verde maçã e o amêndoa. E essas cores eu vou vir intercalando para fazer todo o fundo. Eu vou dar início pintando a parte de cima com o azul hortênsia. Eu vou usar esse pincel aqui que é o 14614. Vou pintando a parte de cima e quando for aproximando da flor, eu já vou vir entrando com o azul petróleo e fazendo a fusão das duas cores. Quando estiver aproximando da flor, eu vou usar um pincel menor porque eu preciso entrar bem nos cantinhos sem entrar na flor. Então eu vou fazer entrando agora com o azul petróleo, vou descendo com ele e depois eu vou vir intercalando as outras cores, de maneira que a parte de baixo vai ficar com tons mais verdes. Então você pode ir fazendo essa montagem de cores de acordo com o que você for sentindo que vai ficar melhor. Lembre sempre de pintar nesses intervalos que tem entre as flores. É muito importante você colocar um tom mais escuro para levantar a flor depois de pronta. Toda essa pintura a gente tem que fazer quase que dando batidinhas também para a tinta penetrar nessas voltinhas da telha. Essa telha não é uma telha certinha. E um outro detalhe muito importante é que depois que a gente termina de fazer a pintura, a gente tem que vir olhando e fazendo a revisão, porque a tinta costuma puxar e ficar alguns lugares brancos, faltando tinta. Agora eu vou aguardar secar esse lado aqui para eu fazer essas beiradinhas e fazer também a parte de trás. E essa parte de trás eu vou juntar todas essas cores e vou colocar. Como também eu posso usar uma tinta só, usar uma cor só, porque vai ficar só escondido. Eu só não vou deixar ele só na base. Com o fundo todo pronto, eu vou iniciar a pintura dos bicos de papagaio usando a PVA vermelho vivo. Para essa pintura eu estou usando o pincel 142,8. Ele é um pincel menor. E às vezes a gente pode pensar assim, a pétala é grande, não tem problema. Mas ele me dá a condição de fazer essa pontinha da pétala com mais facilidade, como também para eu acompanhar em volta da pétala para não entrar lá no fundo, não misturar muito a cor da pétala com o fundo. Porque a textura vai deixar um pouquinho mais alta, então eu tenho que ter um pouco mais de cuidado nessas beiradinhas da pétala. No centro da pétala eu posso até usar um pincel mais largo, mas aqui para as beiradinhas e para a ponta da pétala eu vou usar esse pincel por ser um pouco menor. Então eu vou pintar todas as pétalas do bico de papagaio usando essa tinta PVA vermelho vivo. Para adiantar o nosso vídeo, eu vou pintar essa flor e já vou te mostrar ela já completa,
só para você ver como que eu vou fazer o sombreado dela. Aqui eu estava passando vermelho, olha, já deixei ela praticamente pronta. Agora eu já trouxe a outra aqui, já passado vermelho, e eu vou te mostrar como que eu fiz aqui nessa flor que está aqui. Com todas as pétalas pintadas, eu vou pegar a tinta acrílica púrpura e vou vir fazendo um sombreado nas pétalas. Eu vou colocar bem encostadinho no miolo, para eu poder vir puxando para fora e formando as sombras de cada pétala. E aí eu vou observando qual é a parte da pétala que vai estar por baixo. E aqui está por baixo é onde eu vou colocar a tinta púrpura, formando essa sombra. Um outro detalhe que a gente tem que estar bem atento é quanto a essas dobrinhas que a textura deixa, que às vezes a tinta não penetra lá no fundo. Então a gente tem que olhar, depois que a pintura está pronta, a gente tem que ir virando para ver se ficou algum lugar precisando de colocar tinta e completar. E essa flor que está aqui, eu preferi deixar para te mostrar nela, porque essa flor, ela está por baixo dessa outra que está aqui sem pintar. Então eu tenho que colocar essa sombra aqui encostadinho na pétala que está por cima. E dessa forma eu vou colocando a sombra em todas as pétalas para dar mais volume a essa flor. Com o mesmo pincel e a tinta PVA castanho claro, eu vou preencher todo o miolo. E vou dando batidinhas para cobrir bem o fundinho de onde ficou mais alto, porque aqui é justamente o lugar que eu coloquei as bolinhas, lembra? Então agora eu tenho que dar batidinhas para poder preencher lá no fundo dela. Agora com a tinta PVA sépia, eu vou dar batidinhas ao redor deste miolo e vou vir misturando um pouquinho do sépia para dentro do miolo. Com a sujeirinha do pincel de sépia, eu vou puxar agora e reforçar essa sombra das pétalas. Eu vou lavar o pincel e agora com o pincel limpinho e a PVA laranja, eu vou dar claridade nas pétalas. E eu venho passando laranja mais nas pontas das pétalas e do lado onde eu coloquei a sombra, então eu vou realçar o outro lado com laranja para levantar a pétala e fazer a separação delas. Agora eu vou fazer essa flor. Eu comecei a pintar essa outra flor aqui de vermelho, mas eu estou observando, se eu fizer ela clara, ela vai ficar muito bonita aqui. Então eu vou aproveitar e vou fazer ela numa outra tonalidade. Mas eu não estou em tinta aqui para fazer essa cor. Então eu vou pegar o que eu tenho e vou fazer uma mistura para chegar na cor que eu quero para esse bico de papagaio. Eu coloquei a PVA branca na bandeja e vou pegar um pouquinho dessa chalky açafrão e vou misturar aqui e vou fazer um tom bem clarinho para eu passar em todas as pétalas. Assim como eu preenchi as outras flores com o vermelho vivo, essa aqui eu vou preencher toda com essa mistura. Com açafrão eu vou preencher o miolo da mesma forma que eu preenchi o outro miolo com o castanho claro. E vou puxar depois um pouquinho para as pétalas. Com um pouquinho do castanho claro, eu vou dar batidinhas em volta do miolo e depois vou vir sombreando por dentro. E depois eu vou, com a sujeirinha desse castanho claro, vou vir fazendo as sombras das pétalas como eu fiz da vermelha. Ainda vou colocar um pouquinho do sépia em volta do miolo. Com o branco agora, eu vou fazer aquela claridade que eu fiz com laranja na outra flor. Com esse pincel 146,8 e o amarelo ouro, eu vou passar por cima do miolo, como fazendo uma pátina. Eu não vou pintar, eu só vou dar uma passada da tinta por cima.
Se você quiser fazer esse tipo de trabalho para decoração de Natal, você pode usar aqui por cima uma tinta metálica, um ouro metálico. Como também pode dar uns toques de ouro também nas pétalas das flores. Eu aqui não estou fazendo para Natal, mas se eu quiser também, eu posso agora amarrar uma fita em cima, decorando. Essa é uma peça que pode ser usada também para Natal. Agora que as flores estão prontas, eu vou fazer aqui uns galhos. Eu não vou colocar folha, eu só vou fazer uns galhos aqui usando a tinta PVA sépia. Esses galhos aqui eu poderia ter feito também com a pasta de modelagem. Quando eu fiz o miolinho com aquela seringa, eu poderia puxar aqui e fazer os galhos. Como também, se você quiser, você pode pegar galho seco também e colar aqui formando os galhos dessa flor. E agora eu vou misturar um pouquinho do verde maçã com branco e vou dar uma claridade nesses galhos que eu fiz. A pintura já secou e agora eu vou envernizar. Eu vou usar o verniz acrílico brilhante, mas se você for usar essa peça numa área externa, é aconselhável que você use o verniz à base de solvente. Pode ser o Acrylfix, que é spray, como pode ser qualquer outro verniz à base de solvente. Com essa trincha 711 3/4, eu vou passar o verniz aqui nessa telha, na parte da frente toda, vou aguardar a secagem e vou passar na parte de trás também e nas beiradinhas. Agora, depois de envernizado, é só amarrar uma cordinha em cima para poder pendurar. E não sei se você observou, eu já estou com a telha furadinha em cima só para passar a cordinha. E é sempre bom furar antes de pintar. E olha aí a telha pronta. E eu coloquei para pendurar um cordão, tipo cordão de São Francisco. Você gostou do vídeo de hoje? Olha que existem várias possibilidades de você decorar uma telha. Com pintura, com decopagem, com textura como nós fizemos, existem várias possibilidades. Assim como existem vários formatos de telha e que fica muito bacana o trabalho. Aqui eu trouxe apenas uma demonstração para você. Se você gostou do vídeo e se ele te inspirou para fazer um trabalho aí, marca a gente lá no Instagram, mostra pra gente o que você está fazendo inspirado aqui no nosso canal. E aproveita para nos seguir lá. O nosso contato está aí embaixo na descrição do vídeo. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!